Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. Quero trazer uma pequena reflexão para as nossas vidas neste dia. Quero ler uma passagem que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 15. Acompanhe a leitura comigo na tela. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, Moisés ele dá essa declaração para Deus depois de Deus ter dito para Moisés que Deus não iria com eles para a terra de Canaã. O povo tinha cometido um pecado terrível. Quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus, quando envia Moisés a descer do Monte Sinai, o povo está em grande idolatria. E Deus se ira muito por conta do pecado do povo. E o que é que acontece nesta passagem? Deus perdoa até o pecado do povo, porque Moisés intercede pelo povo, mas Deus não quer ir com o povo. Deus não quer andar no meio do povo, por conta do grande pecado que o povo cometeu. Deus ainda não tinha esquecido do grande pecado que o povo cometeu. Só que Moisés, ele recebe de Deus a seguinte mensagem: Olha, Moisés, eu não irei diante de vocês, não estarei com vocês, mas enviarei o meu anjo para que guie vocês até a terra prometida. E é por isso que Moisés ele dá esta seguinte declaração: Se a tua presença não for comigo, Senhor, não nos faça sair deste lugar. É uma declaração muito bonita e muito importante, porque Moisés ele não queria receber a bênção de Deus sem a presença do Senhor. A bênção de Deus era a terra prometida, a terra de Canaã, mas Moisés não queria estar na terra de Canaã, não queria caminhar para lá se a presença de Deus não fosse com ele. Moisés não queria receber somente a bênção de Deus, Moisés queria ter a presença de Deus. E isso, meus irmãos, demonstra o amor de Moisés para com Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente amamos aquilo que Deus nos dá ao invés do próprio Deus. Um exemplo muito claro é de Saul. O rei Saul, ele recebeu o reinado de Deus, o reinado em Israel, mas ele amou tanto, ele se apegou tanto àquilo ali, que quando ele pecava, ele não se convertia, não se arrependia e nem buscava o perdão de Deus, porque ele estava com aquilo que ele queria, que era o reinado. Nós vemos que com Moisés foi diferente. Moisés ele preferiu não ir para a terra de Canaã, preferiu ficar naquele lugar do que caminhar sem a presença de Deus. É de grande importância nós caminhar sempre na presença de Deus, porque somente com a presença de Deus é que nós vamos chegar ao lugar que Deus quer que a gente chegue. Deus não quer entregar somente a bênção dele, Deus quer que a gente receba primeiramente ele no nosso coração. Uma passagem que eu quero ler também, que se encontra em Salmos 51, que é aquela famosa passagem de que Davi ele declara para Deus o seu pecado, mas Davi ele faz o seguinte pedido para Deus. No versículo 11 ele diz exatamente assim, Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Veja a grande declaração que Davi deu. Lembra de Saul, de que eu falei aqui? Saul ele recebeu o reinado, mas ele abandonou a presença de Deus. Davi ele recebeu o reinado, mas quando pecou, quando desobedeceu a Deus, Davi ele já não estava tão preocupado com seu reinado, com as bênçãos de Deus, mas ele não queria perder a presença de Deus. Ele pede, ele clama a Deus: Senhor, não retira-te, não me lança fora da tua presença. Nós temos que entender que Deus lança às vezes as pessoas fora da presença dele. Saul foi um deles, porque Saul de maneira nenhuma ia se arrepender, porque Saul se agarrou às coisas da terra. Mas Davi, mesmo pecando, mesmo reconhecendo o seu erro, ele se agarrou a Deus. Ele buscou o favor diante de Deus com a sua humilhação. Ele se humilhou diante de Deus e alcançou o favor. Ele alcançou o perdão. Moisés ele faz essa declaração e Davi também faz essa declaração, almejando a presença de Deus. Você tem almejado a presença de Deus? Você tem pedido a Deus para sentir novamente a presença? Porque coisa boa é sentir a presença de Deus. Coisa boa, meus irmãos, é a gente saber que está caminhando com Cristo, que está andando nos caminhos do Senhor, que está fazendo a vontade dele. Nós sabemos quando nós estamos caminhando na presença de Deus. Nós sentimos, o Espírito Santo ele testifica no nosso coração
quando nós fazemos algo de certo ou algo de errado, quando nós fazemos a vontade de Deus ou quando nós não estamos fazendo. Quando nós desobedecemos, nós sentimos também e vem uma grande tristeza no nosso coração por causa dessas coisas. Eu espero que você entenda que a presença de Deus ela é mais importante do que as bênçãos de Deus. Deus ele quer te abençoar, Deus ele quer te honrar, mas não se esqueça de buscar primeiramente a presença do Senhor e manter ela em você. Preservar a presença de Deus, cultivar isso, porque cabe a nós guardarmos a presença de Deus no nosso coração, porque Deus ele tem promessa para nos dar, mas receba primeiro a presença de Deus, porque com a presença de Deus você é feliz em qualquer lugar. Moisés ele era feliz no deserto. Moisés ele era muito feliz no deserto. No deserto, meus irmãos, não tem nada, não tem árvore, não tem sombra, não tem água potável, não tem água assim jorrando, mas tem a presença de Deus. Então tinha tudo, tinha pão, tinha água jorrando da pedra, tinha proteção de Deus, tinha nuvem cobrindo o sol, tinha fogo para aquecer a noite. Por quê? Porque a presença de Deus estava no meio do povo. Agora, sem a presença de Deus, Canaã se tornaria um deserto sem Deus. Amém? Que em Cristo Jesus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.